Bom, seguinte, tá? O mercado tá pegando fogo, provavelmente tu não sabe o que fazer. Se tu tá posicionado ainda, fica comigo, tá? A gente vai analisar o mercado daquele jeito que tu já sabe, que tu conhece dos outros vídeos, de uma forma técnica e com o mínimo de subjetividade possível. Legal. Deixa eu trocar de tela, vamos ver se tá tudo certo aqui. Trocando de tela, tá vendo esse gráfico aqui? Beleza. Então, estamos com o nosso Bitcoin, tá? O que aconteceu desde a nossa última conversa? Fazem já alguns meses, né? Uns 2 meses, tá? Eu tinha traçado algumas linhas mostrando possíveis pontos de região de interesse para o Bitcoin, tá? Não coincidentemente, pode voltar lá aqui no último vídeo do canal, foram exatamente as linhas, tá? A gente cravou o movimento do Bitcoin. No final de novembro, né? Eu tracei, daqui a pouco a gente chega aqui. Eu tracei o movimento, eu não consigo sem aparecer as linhas. Eu tracei um movimento que chegaria até aqui, voltaria para cá e caía, tá? Por quê? Porque foi acionado o pivô de baixa. Acionou o pivô de baixa, a gente não fica comprado. Ou, se ficar comprado, não mantém uma posição muito grande, né? Lembra desse conceito. Tendência de baixa, a gente não quer estar comprado, certo? Bom, antes de eu trazer ali os riscos, tá, no gráfico, e te mostrar que eu fui a mãe de Ná, vamos dar uma analisada no contexto atual mais macro, tá? O Bitcoin, ele está, nesse momento, claramente, numa grande pernada de baixa no gráfico semanal. Então, esse daqui é o último pivô que foi acionado nessa região aqui de 106. Então, teve esse acionamento de pivô. Lembrando, o que é um acionamento de pivô? É um rompimento, tá? Um rompimento de fundo. Teve esse rompimento aqui, teve esse rompimento aqui. No nosso último vídeo nós estávamos nessa barra aqui, tá? Ainda não tinha acontecido esse resto do movimento. E o que foi definido? Agora sim eu posso voltar com aquele monte de risco no gráfico. Deixa eu desligar aqui o indicador de ondas. Maravilha. O que foi definido, tá? Aí. Vamos lá. Esse aqui era o nosso canalzinho de baixa. Lembra do nosso último conteúdo? Esse aqui era o nosso canalzinho de baixa. Como que tu pode fazer e como que eu faço para definir regiões de interesse que façam sentido e que não sejam simplesmente um achismo aleatório ali do meio? Eu acho que não, porque caiu 30% na última queda, então não, tá? 2 ferramentas: projeções de Fibonacci e linhas de suporte e resistência, sejam linhas anguladas, né, inclinadas, que são aqui são os canais, ou sejam linhas horizontais, certo? Então aqui nós tínhamos nessas regiões aqui, tá? Até se tu voltar no vídeo ali, no último vídeo, tu vai ver que essa região aqui também estava traçada. A gente estava mais ou menos assim. Trazendo o contexto e agora na sequência a gente já vai pegar daqui para frente o movimento mais provável, tá? Bom, o preço estava chegando nessa região aqui embaixo. O que são essas linhas em vermelho? São projeções de Fibonacci. Volta no último vídeo, tu vai ver que eu defini essas linhas lá em novembro. Qual que era a ideia? Que ia chegar numa confluência entre uma região de trava somada com linha de canal de baixa, mais 3 projeções de Fibo. Tá? Essa aqui era uma região muito forte. Muito forte. Tanto que eu falei com convicção de que o preço não ia cair daqui. Pelo menos não ia passar rasgando. Ia ficar muito surpreso se passasse rasgando. Porque nós temos nós temos 3 confluências muito importantes nessa região. O preço colou aqui, pivotou, veio buscar o topo do canal. Eu citei no último vídeo que aqui poderia pegar uma vendinha nessa região aqui, porque estamos em tendência de baixa. Dentro de uma tendência de baixa, na ótica de trade, nós não vamos fazer um trade long, um trade long dentro de uma tendência de baixa. Tá? Só se for uma coisa muito curta, e eu não gosto de operação muito curta. É muito risco, muita injeção de saco para pouco retorno. Então, poderia ter pego essa vendinha aqui, o preço grudou de novo na nossa região de interesse e ficou lateralizado. Essa lateralização enganou uma galera porque teve aqui um pivôzinho no diário que foi acionado. Tá. Aí a galera, aí, tu sabe de quem que eu tô falando, né? Vai subir, claro, os caras estão comprados, né? Eu não tô comprado. Tá.
Não estou comprado, o modelo deu saída, o modelo do sistema Argos deu saída em setembro do ano passado. Estou só olhando o mercado derreter. Tá? Mas tem uma galera que está comprada e eles estão torcendo para subir, portanto as análises estão enviesadas de que vai subir. Né? Tá sobrando pouco dessa galera, porque realmente tá na cara que a tendência de baixa já está presente. Né? Bom, fez aqui uma lateralização, que é uma bandeirinha. Tá? Eu prefiro olhar alvos como projeções de pivô e não como figuras gráficas, mas graficamente isso aqui é uma bandeira, né? O maço da bandeira e a bandeirinha. E quando acontece uma bandeira, rompimento tende a ser no sentido da perna de impulso, que é essa daqui. Né? Então aqui é o maço da bandeira, aqui a bandeira. O que aconteceu? Tivemos um rompimento da linha de canal. Isso aqui foi lindo, tá? Rompimento da linha de canal. Veio fazer troca de bipolaridade com esse fundo. Rompeu o fundo, veio testar ele de novo e fechou para baixo. Então aqui poderia ter sido pega outra venda, tá? Nesse candle aqui, dia 24 de janeiro de 2026. Esse 123 aqui, ó. Fez um 123 ancoradinho na média de 9 e as médias alinhando para baixo, que poderia ter sido pega outra venda, tá? Onde que deu outra venda? Aqui deu outra venda. 29 de janeiro de 26 deu outra venda. E aí a galera comprando, né? O pessoal querendo fazer trade posicionado long e o mercado dando sinais claros de tendência de baixa. E aí aconteceu um movimento esperado. O vídeo aqui, o vídeo logo anterior aqui do canal não me deixa mentir. O mercado fez, deixa eu limpar aqui. O mercado fez o esperado dentro de uma tendência de baixa, que é o quê? Romper suportes. Certo? Tendência de baixa, o mercado ele vai rompendo fundo. Vai rompendo fundo. Então tu não busca compras, e se for buscar uma compra tem que ser numa região muito específica. Como, por exemplo, essa nossa segunda região, que agora a gente chega onde o preço está agora e onde ele tem de ir daqui para frente, tá? Olha que lindo, olha que magnífico. O pessoal que não sabe aplicar Fibonacci fala que não funciona. Ah, não funciona. Ah, porque baseado em nada. Ah, porque... Deixa eu te contar um segredo, tá? Sabe valuation? Sabe o pessoal da análise fundamentalista? É baseado em nada também. Ah, não, Gabriel, mas os balanços financeiros, cara... A projeção do lucro futuro trazida a valor presente envolve a subjetividade sobre qual é a projeção do lucro futuro. Que é uma subjetividade. Por que essa subjetividade ela é vale mais ou vale menos do que a subjetividade de uma média móvel? Ou de uma projeção de pivô? Essa hierarquia aí, ela não existe na prática, tá? O trabalho de um analista é trabalhar com a subjetividade, o mínimo de subjetividade necessário para trazer resultado. Então, sim, Fibonacci funciona para quem sabe aplicar a ferramenta quando encontramos pontos de confluência. Essas tanto ou dei duas sortes aqui. Demos 3 sortes em sequência aqui, bizarras, né? O preço segurou exatamente na confluência de projeções de Fibonacci com trocas de polaridade, suporte e resistência. Clássico. Trade down, ondas de Elliott, clássico. Está segurando agora na nossa segunda região de interesse. Aqui em 76, 77. Exatamente na região. Volta no vídeo anterior, tu vai ver que a gente cravou essa região aqui. Beleza, Gabriel. E agora? Bom, estamos em tendência de baixa? Vamos ver. Estamos em tendência de baixa. Tá. Tem suporte pela frente? Tem suporte pela frente. Aqui é uma região de suporte. Em tendências de baixa, o preço tende a continuar a tendência das pernas de impulso. Portanto, o movimento mais provável é uma continuidade da tendência. Nesse cenário, uma continuidade da tendência pode ocorrer tanto em linha reta, que não é o cenário que eu acredito mais provável, quanto fazendo um zigue-zaguezinho, retestando essa região aqui. Tá? Então, eu vou te desenhar aqui 3 cenários. Primeiro cenário mais provável,
Lembrando que isso aqui é uma análise discricionária, né? Para os alunos do sistema Argos, nós temos a análise do sistema, dizendo já o que a gente tem que fazer, sem depender de análise subjetiva. Mas, nesse contexto aqui agora, esse aqui é o nosso, é o cenário que eu, dentro da subjetividade da análise discricionária, acredito que é o cenário mais provável. Tá? E aí, para ficar bem bonito, já vou até apagar aqui esse canalzinho aqui que ele já foi definido, né? Eu posso desenhar agora um novo canal, que é esse canal aqui, ó. Olha só. Hein? Posso ou não posso? Posso. Por quê? Porque a linha é minha, eu faço o que eu quiser. Tá? Claro que eu posso. Aqui, ó. Vamos, de repente... Ah, não consigo deixar tracejado porque é um canal, né? Bom, enfim. Esse canalzinho aqui. Show? Alguma coisa mais ou menos assim? Faz sentido? Vamos ver se ele chega aqui. Pá. Canal mais ou menos nessa linha aqui faz sentido. Tá. Eu tô procurando pontos de confluência, tá? Qual que é o meu próximo, portanto, ponto de confluência? Tá vendo que tem um monte de coisa... Qual que é o racional, tá? Eu tô na tendência de baixa, fez uma correção, segurou numa região de interesse. Qual que é a expectativa? Que tem uma correção dessa perna de impulso. Essa correção, ela tende a ir até onde? É isso que eu tô vendo agora. Ela vai testar essa região de suporte, que agora se tornou resistência, que foi esse rompimento aqui, essa barra aqui da semana passada. A tendência é retestar essa região, que é esse carinha aqui, e aí vai retestar onde? Para ficar lindo, né? Para ficar de livro. Claro que o mercado não é... Não, eu não sou a mãe de nada, né? Mas dentro do que está aparecendo no gráfico, é isso que o gráfico está nos mostrando. Tá? Continuidade da tendência de baixa, e as tendências elas tendem a retestar fundos, tendência de baixa, fundos previamente rompidos. Meu último fundo previamente rompido importante é logo esse aqui anterior. E aqui eu também tenho uma região, aqui também é uma região de interesse, porque eu tenho a confluência com esse canalzinho que foi desenhado aqui. Então, um movimento, o mais provável nesse momento para o Bitcoin, eu acredito muito nesse movimento aqui. E aí pivota e vem buscar a região de 65 mil dólares. Essa região aqui, tá? Ela tem uma projeção de FIBO importante, mas não é a projeção de FIBO que eu mais gosto. A projeção de FIBO que eu mais gosto, ela é o terceiro alvo, né? Esse daqui, salvo engano, é o segundo alvo dessa... Deixa eu confirmar aqui para ti. Ah, não. Nosso terceiro alvo. Então aqui tá lindo, tá? Para o preço chegar aqui em 65 e dar uma boa de uma segurada ou até ter uma reversão de tendência. Eu não acredito numa reversão de tendência agora. Pode acontecer? Óbvio que pode. Mercado. Isso aqui pivota para cima, beleza. E aí o ponto. Se começar uma nova tendência de alta, tu vai saber quando entrar, como tu faz o cálculo do teu position size. Se tu sabe, show. Se tu não sabe, tu precisa aprender a saber. Precisa descobrir como é que se faz isso. Tá? Eu não tomo decisão de investimento, de alocação, posicionamento grande, com base em análise discricionária. Que é tudo que tu vai ter acesso aqui no YouTube, seja no meu canal, seja em outros canais. Eu gosto de aliar essa análise discricionária das ondas de Elliott, das projeções de Fibonacci, das divergências, das médias móveis. Eu gosto de aliar essas projeções com um sistema quantitativo. E aí o sistema quantitativo que eu uso é o sistema Argos, certo? O sistema Argos é o meu sistema quantitativo, ainda não está disponível, não temos landing page ainda, mas em breve novidades, tá? Se tu quiser saber exatamente quando pegar a retomada, tu vai ter essa possibilidade. Dentro da análise discricionária é isso. Então, Gabriel, me diz uma próxima operação, porque eu sou cracudo de trade, eu quero fazer alguma coisa.
No fechamento desse candle semanal aqui, se fechar, por exemplo, exatamente assim, uma compra no rompimento desse topo, com stop aqui embaixo, com o alvo aqui em 83 mil, certo? É o trade mais óbvio? Não. Gabriel, tu vai fazer isso? Não vou fazer isso. Retomando, eu prefiro utilizar o sistema Argus e não a análise discricionária para tomar de decisão. Feito isso, essa região de 82 mil pontos se torna 82 mil dólares se torna a minha próxima região de interesse. Aqui, fazendo um padrãozinho legal, pegar uma vendinha nessa região, tá legal. Então esse aqui é o meu segundo cenário. Perdão, meu primeiro cenário mais provável é o preço dar uma descansada, chegar na região de 83 mil dólares e virar para baixo para buscar o nosso terceiro alvo dessa pernada aqui, né, desse pivô. E aqui é uma região bem forte, tá? Dentro ainda da análise discricionária, deixa eu ligar as médias móveis aqui, eu tenho as projeções do Argus Vol, que estão marcando com 83% de probabilidade que em fevereiro o preço não rompe a região dos 70 mil dólares para baixo. Em fevereiro. Porque esse cenário aqui me parece bem legal também. Ele está confluindo com a análise estatística do modelo do Argus Vol, que são essas linhas tracejadas mais fininhas aqui, né? Estou ligando alguns módulos que fazem parte aqui do sistema Argus BTC para te trazer o contexto. Tá? Então, aliás, 83% de chance de não romper a região dos 60 mil. Esse mês ainda. Tá? Tem uma média móvel de 200 passando aqui embaixo. Costuma também segurar o preço. Então vai dar uma embolada. Porém, a informação que mais importa é a informação de que estamos numa tendência de baixa. E em tendência de baixa, suportes são rompidos. Tá? Essa é a nossa certeza na tendência de baixa. É que é mais provável tu ganhar dinheiro apostando na baixa do que na alta dentro de uma tendência de baixa. O que define a tendência de baixa? Rompimento de fundos prévios importantes. Tá? Então, esse aqui é o meu cenário mais provável. Segundo cenário, em ordem do que eu acredito como mais provável. O segundo cenário mais provável é passar reto aqui para baixo. Esse é o nosso segundo cenário mais provável. Terceiro cenário mais provável é lateralizar nessa região. Tá? Fazer uma correção lateral. E aí o último cenário, que daí são todos os cenários, é o mercado pegar e reverter e fazer um fundo aqui embaixo e voltar para cima. Não é a tese que para mim me parece a mais provável. Tá? Qualquer analista técnico vai olhar para aí que sabe o que está fazendo, não está acreditando numa reversão nesse ponto aqui. Pode acontecer uma reversão? Pode acontecer. O mercado faz o que ele quiser. E se acontecer uma reversão e virar para tendência de alta, eu vou saber o que fazer, porque eu aplico o sistema Argus. Eu vou pegar, comprar de novo. Eu não estou posicionado em Bitcoin mais, tá? Há tempo. Bom, essa foi a nossa análise discricionária. Vamos ver aqui nos outros indicadores. Nada aqui. Também nada aqui. Clímax, tem algum clímax? Não, ó. Nosso último clímax do movimento foi aqui. Definição de pivôs importantes já foram definidos. Então, para mim, ficar mais confiante numa retomada para alta, eu preciso romper 100, praticamente romper 100 mil dólares. Tá? É um grande movimento que tem que acontecer antes. Beleza? Então, pivô não tem nada. Aqui nas ondas, estamos numa correção dentro da nossa tendência de baixa. Já te mostrei aqui até onde eu acredito que essa correção vai ir e onde que ela tende a continuar, tá? Pô, tem muito risco aqui, tá feio, né? Essa linha de canal aqui, que foi rompida, tá? Uma linha de uma... Essa linha aqui, ó, de baixo, ela é uma linha bem importante, tá? Isso aqui é um sinal bem ruim pro Bitcoin. Não pro longo prazo, não que não tem que ter Bitcoin, não que tu tem que ignorar o Bitcoin e tirar a tua carteira, né? Tipo, nunca mais investir, não. Mas chama atenção o rompimento dessa linha.
Agora, a nossa próxima linha de tendência. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então, uma vez rompida esse canal, a gente entra nesse canal aqui, ó. E nesse canal aqui, o negócio fica feio, tá? Porque se for buscar até o fundo do canal, aí é uma queda de 90%. Não acredito nisso, tá? Se estivermos num bear market compatível com o último, no sentido de uma violência de queda compatível com o histórico, a minha região de ouro do Bitcoin está em 30 mil dólares. Então, ainda tem muito para cair, né? O pessoal assim, eu vou comprar porque já caiu muito. Cara, tu não sabe investir em Bitcoin, tu não tem contexto histórico, desmonta as tuas posições, repensa o que tu tá fazendo, vai estudar. O Bitcoin ele caiu desde o nosso último topo 40%. 40% não é quase nada quando falamos de Bitcoin, tá? Cai quase toda hora e cai 40%. Então, para ficar batendo com o ciclo, se essa for um grande bear market, essa região aqui de 31 mil pontos, tá? 31 mil dólares, tá? Linda, maravilhosa, mas ainda falta muito, tem muita água para correr ainda. Se for chegar aqui embaixo, não acredito que é um movimento desse ano, né? Seria um movimento pro início do ano que vem, mas assim, eu não gosto de pegar projeções pro ano que vem, porque daí se qualquer análise gráfica já tem subjetividade, já tem um pouco de achismo, se eu for pegar análise discricionária, né? Se eu for pegar para daqui um ano, nossa. Tá? Então, prefiro ficar nessa seara, nesse contexto aqui, fico mais confortável. Movimentos ali de prazo de um mês, mais ou menos. Então, vim aqui pivotar para baixo. Certo? Será que eu abro aqui o sistema Argos? Não vou abrir o sistema Argos. Tá? A gente começou hoje, os primeiros alunos do modelo. Inclusive, sei que os senhores estão assistindo essa aula. Façam o que foi colocado no nosso relatório. Não esquece de fazer o que foi colocado no relatório. Tá? Que a gente iniciou essa turma com tudo e o melhor momento para fazer dinheiro é em tendência de baixa. Certo? Então, esse ponto. O sistema Argos ele ainda não está disponível, tá? Para outras pessoas, para outra turma, mas se tu quiser ver 1/3, 30% do treinamento de graça, sem custo nenhum, 0,800, talvez eu coloque um link na bio, na descrição, na verdade, aqui do vídeo, onde tu vai ter acesso a um formuláriozinho, tu vai colocar o teu e-mail, teu número, o teu e-mail, recebendo o teu e-mail eu vou adicionar o teu acesso na plataforma e recebendo o teu número eu vou te adicionar dentro do grupo, que tem um grupo também do treinamento. E aí tu vai ter acesso ali a 30% do treinamento, já vai entender qual que é a diferença entre fazer uma análise técnica de verdade e ficar vendendo ilusão aí, tentando trazer a galera para a seita do Bitcoin, né? É diferente. Lembrando que o modelo deu saída em setembro. Tá? Por que eu tô feliz, né? O pessoal já parou pra pensar que tá todo mundo triste, tá um clima de velório. Por quê? Porque tá todo mundo comprado. O cara não zerou posição. Não zerou, porque não tem um modelo quantitativo. Ou porque acreditou, tava tão convicto, tão apaixonado pelo Bitcoin que deixou a subjetividade, a torcida falar mais alto do que a análise. Esse rompimento aqui, quer dizer, tu olha um gráfico semanal, tu vê 2 rompimentos de fundo e tu acredita que é momento de comprar porque vai subir, comprar montagem de posição. Tu pode fazer um dollar cost average, por exemplo, mas comprar porque não, vou comprar e remontar a posição completa porque rompeu 2. Cara, isso não é análise técnica, isso é torcida. E às vezes a gente pode cair nessas torcidas. Eu não tô imune a cair nessas torcidas também. Se eu cair em alguma torcida, um vídeo posterior, tu entra aqui no comentário e fala, Gabriel, tudo que tu tá falando pra mim nos últimos meses tá trazendo agora uma perspectiva enviesada, porque, sei lá, tu deve estar posicionado. Me puxa a orelha, coloca ali nos comentários. Tá? É importante ter isso também. Mas, óbvio, eu faço todo o possível para não ter esses vieses e, no final do dia, eu tenho o sistema Argos. E aí eu não preciso ter viés, eu tomo a minha decisão com base
única e exclusivamente nos dados históricos, na estatística histórica. Ponto. E aí eu não preciso ficar chutando, né? Só para te trazer um gostinho, porque agora que já temos alunos, eu não posso, é sacanagem com os alunos, mostrar isso daqui para todo mundo. Dá uma olhadinha aqui no Sistemargos. Esse aqui é o Sistemargos. Olha só que coisa linda, essas regrinhas de coloração bonita, hein? Então o cara saiu aqui, foi remontando posição, aumentou o peso, entrou comprado, ficou de ladinho, tava de fora, comprou. Beleza. Perceba como eu apertei um botão e apareceram os sinais. Ou seja, perceba como tu não precisa ficar dependendo de análise subjetiva e discricionária para tomar decisão com os seus investimentos, principalmente com Bitcoin. Tá? Já temos o sistema Argos. Se quiser aprender como é que funciona, ainda não está liberado o acesso ao curso completo, mas tu pode ter acesso a 1/3 do curso de graça na faixa 0800. Vai aqui na descrição. Tá? Tu vai ter 7 dias para assistir, hein? Depois vai bloquear o acesso e tu não vai mais conseguir assistir. Então, cadastra ali teu e-mail, coloca o teu nome, teu número, teu nome, vamos para cima. E agora a gente se vê na nossa próxima semana. Na verdade, essa semana ainda, domingão, temos uma outra análise. Se acontecer alguma coisa no meio da semana ali, talvez eu possa gravar algum vídeo e te trazer também. Mas nesse momento, nesse contexto, por hoje, deixa eu tirar aqui. Por hoje, meu amigo, estamos fora. E lembra, prioriza a tua inteligência, a tua segurança e não a ganância. Nos vemos no nosso próximo vídeo.